Aoba! Nós somos a Jeque e o Renato aqui do canal Se Conhecendo. Como vocês sabem, a gente está fazendo uma série de vídeos por Minas Gerais e a gente já mostrou para vocês que Minas Gerais tem rolê para todos os gostos. E o vídeo de hoje é a continuação do nosso passeio pela Serra da Canastra. Partiu vinheta e bora conhecer um pouco mais dessa região fantástica. Em nosso primeiro dia da Serra da Canastra, conhecemos a Cachoeira da Chinela, almoçamos em um excelente restaurante, conhecemos o mirante da Serra da Canastra e pudemos viver uma experiência absurda na Cachoeira Casca d'Anta. Além disso, visitamos um produtor de queijo canastra e pudemos conhecer todo o processo de produção deles. Isso é o que eu posso chamar de dia cheio. Hoje estamos aqui para continuar conhecendo essa região. E como vocês podem ver, novamente fechamos um passeio com o pessoal da Canastra Eco 4x4, com outro guia de extrema qualidade, parceria e profissionalismo também. Nossa ideia inicial era fazer o primeiro passeio, conhecer ali um pouco mais, entender como é que funciona a região e tal, e depois seguir com o nosso carro. Porém, quando a gente entendeu um pouco mais da região, conheceu um pouco mais das estradas e notou as chuvas que estavam acontecendo, a gente entendeu que não fazia sentido seguir com o nosso carro, né? Seria muito arriscado, a gente corria risco de atolar ou não conseguir passar em algum lugar, ou talvez até não conseguir fazer um ou outro passeio por conta disso. Então a gente preferiu fechar aí o segundo dia de passeio. Bom, quem conhece a gente sabe que a gente geralmente opta por viajar tentando economizar com alguns gastos. Por exemplo, a gente geralmente viaja com Airbnb, fazendo algumas coisas de uma maneira um pouco mais barata, e a gente prefere investir em experiências, né? E aqui a gente não tem interesse ou ideia de dizer o que é certo e o que é errado em termos de viajar. Eu acho que o importante é viajar, né? Independente do seu jeito de viajar. Mas pra gente fez mais sentido fechar mais um dia de 4x4 para garantir aí esses nossos rolês. Aos moldes do primeiro passeio, esse passeio também tinha que ser exclusivo, né? Como a gente estava em época de pandemia, não ia ser legal a gente viajar com mais pessoas dentro do carro, né? Então a gente acabou fechando o 4x4 ali só pra gente, então a gente negociou um valor que ficasse interessante para os dois lados e a gente fez o passeio ali só nós dentro do 4x4 do pessoal da Canastra Eco. Falando um pouco do roteiro, né? O que a gente decidiu visitar neste dia, no segundo dia. Nós fechamos 3 lugares principais, né? Ou seja, 3 lugares que nós tínhamos ideia de conhecer no dia e deixamos alguns momentos do dia em aberto, porque a gente gostaria de ter um pouco de liberdade no roteiro, né? Por exemplo, se a gente quisesse ir para algum outro lugar, a gente poderia. Começamos indo até a Cachoeira Capão Forro, que fica em uma propriedade particular. Para chegar nessa cachoeira, tem uma trilha um pouquinho maior do que a gente tinha feito no dia anterior, com alguns desafios: cruzar rio, descer e subir escadas naturais. Mas fique tranquilo, a trilha é muito mais bonita que difícil e vale super a pena. Todo o esforço é recompensado quando chegamos por lá. Esse dia estava um pouco mais quente e a gente decidiu entrar na primeira cachoeira. E aí, rapaz, que água gelada, meus amigos.
Mas já que entramos, ficamos ali por um tempo. Ao voltar da cachoeira, conversamos com o senhor que cobra a entrada do lugar. Ele foi super gente fina e nos contou diversas histórias da propriedade e da região. Por ali, encontramos diversos pés de manga que estavam carregados e com as frutas maduras. Não preciso nem dizer que aproveitamos para comer algumas. Se você nunca teve a experiência de colher e comer uma fruta direto do pé, coloque na sua lista de coisas a fazer antes de morrer. Na sequência, o guia nos levou para almoçar em um lugar de comida simples, caseira e muito boa, sinônimo da culinária mineira. Logo após o almoço, nos preparamos para ir às Cachoeiras Irmãs. Ela também possui uma pequena trilha bem tranquila. São duas cachoeiras, uma do lado da outra, montando um belo cenário construído pela natureza. Se você quiser ir até o poço da cachoeira da direita, que é fantástico, vai precisar passar pelas pedras, o que vai exigir um pouquinho a mais de esforço, mas que na nossa visão vale muito a pena. Bom, saindo de lá, a gente foi visitar um outro produtor de queijo canastra. Esse produtor tem uma história bastante curiosa. Ele vendeu um queijo para uma senhora e aí essa senhora, ela não disse para ele nada do que ela faria com o queijo e tal. Não sei se essa era a ideia dela, mas ela acabou levando o queijo para fora do Brasil. Não sei como é que conseguiu passar por alfândega, passar por tudo isso com o queijo saindo do Brasil. E de repente, esse rapaz recebe uma ligação, esse rapaz da fazenda, o produtor, recebe uma ligação dizendo que o queijo dele estava classificado para um campeonato de queijos, um festival de queijos e tal, fora do Brasil, não lembro exatamente o país,
e que estava sendo ali um dos 3 últimos, ou já tinha vencido o prêmio desse país de fora do Brasil. Enfim, a mulher escreveu o queijo do cara num festival, num concurso de queijos, e o queijo dessa produtora, dessa fazenda, foi premiado. Então o queijo é premiado fora do Brasil, mas sem o cara ter a ambição de ter feito isso, sabe? Então é um queijo muito bom. E o mais legal é que esse rapaz, ele tá tentando alguns outros caminhos ali dentro da produção de queijo, e ele tem trabalhado também com charcutaria, né? Salame, essa questão de defumados e tal, e é muito legal ver tudo isso lá na propriedade dele. Além disso, eles têm alguns queijos de cura prolongada, né? Queijos ali de bastante tempo de cura. A gente aproveitou e experimentou alguns. Eles ficam um pouco mais fortes, né? Eles são queijos que são feitos de um jeito diferente para ficar esse tempo a mais de cura. São queijos um pouco mais fortes, mas o sabor é bem interessante, assim. Eu gostei bastante de alguns. É diferente, né? Diferente do queijo meia cura, diferente do queijo com 30 dias de cura ali. É um queijo que tem mais tempo, né? 6 meses de cura, 1 ano de cura. Então foi bem legal poder experimentar isso. Muito interessante. E também acompanhar o começo dessa produção dele aí de salame, de presunto, aquelas peças inteiras de pernil, sabe? De presunto e tal. A visita nesse produtor foi fantástica, muito legal também conhecer, além de já ter conhecido um pouco dessa questão do queijo canastra, conhecer um pouco mais e também poder conhecer essas histórias, né? Sentar com eles ali e poder conversar sobre. Eles mostram toda a produção, como é que é o processo. Esse cara é bem profissional, ele tem técnicos dentro da operação dele trabalhando, então é bem legal. Bom, esse foi o fim da nossa visita à Serra da Canastra. Como vocês sabem, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre Minas Gerais, e se você ainda não viu algum dos outros vídeos, é só voltar aqui no nosso canal e acompanhar. Nós já temos ali 5 ou 6 vídeos sobre Minas Gerais, e tenho certeza que você vai gostar de conhecer um pouco mais sobre esse estado que a gente ama tanto. Esse vídeo também é o fim dos nossos rolês por aqui, né? Então a gente pretende fazer alguns outros vídeos, trazendo algumas dicas ou alguns pontos para vocês, mas a gente finaliza os nossos rolês com esse vídeo. Aproveita e deixa o seu like nesse vídeo, comenta o que você achou e compartilha com um amigo que com certeza vai querer fazer esse rolê com vocês. Vem se conhecer com a gente!